Mais um dos nossos vídeos de dicas do CC com as aplicações de regra de 3. Este é um exemplo de regra de 3 composta. Um funcionário levou 8 horas para executar 2/5 de certa tarefa. Quantas horas seriam necessárias para que outro funcionário completasse a tarefa se sua capacidade de produção fosse igual a 120% da do primeiro? Então, senhores, vamos aqui ter o cuidado de estruturar as nossas grandezas. Então, quanto às grandezas, que no caso são horas, tarefa e capacidade, ele só cita ou dá como valores em relação a horas e tarefa. A capacidade ele não fala. Então, senhores, vamos ter que criar um exemplo. Vamos considerar que a capacidade de trabalho do primeiro funcionário, vamos considerar como se fosse 10 pontos. E por sua vez, a do segundo, que é 120 do primeiro, por cento do primeiro, que é 10, passamos a trabalhar com a capacidade do segundo funcionário sendo 12 pontos. Então, senhores, a primeira frase, 8 horas por dia, ele executa 2/5 da tarefa, possuindo a capacidade estipulada por nós 10. Senhores, vamos à segunda etapa do problema de dados, das grandezas. O restante da tarefa, senhores, o primeiro funcionário fez 2/5, então o segundo funcionário vai fazer então o que resta da tarefa toda, digamos 5/5, vem ser no caso 3/5. Senhores, então o segundo funcionário vai realizar a tarefa em 3/5, possuindo capacidade de 12. O tempo é o que ele pergunta, em quantas horas isso irá acontecer. Então, senhores, armando aqui a nossa estrutura de equação, x igual a 8, conforme já vídeos passados, né, senhores? Bom, então vamos à nossa primeira determinação, relacionamento de grandezas. 2/5 da tarefa são realizados em 8 horas. 3/5 da tarefa podemos realizar em mais ou precisamos maior ou menor número de horas? Maiores, né, senhores? Então, entre 2/5 e 3/5, como deu maior, o nosso maior é 3/5, deve vir a numerador. Como dá para a gente simplificar aqui esses 5, traremos apenas 3 sobre 2. Senhores, agora capacidade e tempo. O operário funcionário de capacidade 10 necessita de 8 horas para a realização do serviço. O de capacidade 12, senhores, vai precisar de um maior número de horas para fazer o mesmo serviço. Menor, né, senhores? Então, entre 10 e 12, o menor é 10. Então, ele é quem vem para o numerador. Então, ficamos com 10 sobre 12. Pronto, senhores, aqui ficamos com 8 vezes 3 vezes 10, chegamos a 240, sobre 24, que chegamos a 10 horas. Opção para o probleminha, opção B. 4 funcionários de uma empresa são capazes de atender em média 52 pessoas por hora. Diante disso, espera-se que 6 funcionários com a mesma capacidade operacional dos primeiros sejam capazes de atender por hora, em média, quantas pessoas? Bom, senhores, então temos aqui uma regra de 3 simples com as grandezas funcionários e pessoas por hora. A nossa primeira frase, 4 funcionários conseguem atender em média 52 pessoas. Senhores, passando a ter 6 funcionários com a mesma capacidade, qual é a média de pessoas por hora do atendimento? Então, senhores, nós temos que gerar a nossa equaçãozinha. Então, ficamos logo aqui com x igual a 52. E agora a análise. 4 funcionários conseguem atender 52 pessoas por hora. Aumentando o número de funcionários, senhores, vai aumentar ou diminuir o atendimento ou o número de pessoas atendidas? Vai aumentar. Então, entre o 4 e o 6, o maior é o 6, ele é quem vem a numerador. Pronto, senhor, aqui dá para a gente simplificar esse 52 por 4, ficamos com valendo 13 vezes o 6, que dá, no caso, 78 pessoas, opção para o probleminha C. Um ônibus viaja com uma determinada velocidade média, viajando com uma determinada velocidade média, completou um percurso de 480 km em T horas. Com essa velocidade, caso essa velocidade fosse aumentada em 20 km, a viagem poderia ter durado 2 horas a menos. Quantos minutos, senhores, durou a viagem? Questão interessante, senhores. Então, primeiro precisamos rever o que vai ser a definição de velocidade média. Nada mais, nada menos, a distância percorrida pelo tempo para tal. Bom, nosso caso, a nossa primeira etapa de problema, ele consegue ou faz uma velocidade média
480 em t horas, já vai ser a nossa V1. Nossa velocidade 2 da segunda etapa, digamos, ou a segunda condição do problema, ele vai aumentar essa velocidade em 20, vamos chamá-la de V2. Então 480 sobre t mais 20, passamos, tirando aqui o mínimo, senhores, dando uma ajeitadinha, ó, ficamos com 480 mais 20t sobre t. Pronto. Vamos então ao problema da regra de 3. Senhores, as grandezas, velocidade média e tempo. Então, a nossa velocidade média inicial, 480, ele consegue fazer isso em a viagem em um tempo t. Aumentando para a velocidade média 2, consegue realizar em t menos 2. Senhores, a nossa meta é o t, vamos estruturar a nossa equaçãozinha. Ficamos logo com t igual a t menos 2. Senhores, para realizar a viagem no tempo t, é preciso uma velocidade 480 sobre t. Diminuindo para t menos 2, vamos ter essa velocidade, que deve, se diminuirmos o tempo, a velocidade deve ser maior. Então, senhores, em relação a essas duas razões, a maior é a segunda. Então, simplificando aqui o t, né, a maior, precisamos de um tempo maior, então o 480 mais 20 fica numerador e o 480 denominador. Senhores, dando as simplificaçõezinhas, ajeitando aqui, operando os termos semelhantes do problema, chegamos à equação de segundo grau, t quadrado menos 2t menos 48 igual a 0. Extraindo ou resolvendo as raízes dessa equação, chegamos a 8 horas e a menos 6, que não satisfaz devido à condição do problema ser em horas, e horas negativas não trabalhamos com ela. Então, senhores, quantos minutos é o que interessa a viagem? Então, se 8 horas, senhores, vamos ter 8 vezes 60 minutos, que chegamos a 480, e a opção correta do problema é a opção D. Um avião consome 900 litros de combustível por hora de viagem. Em uma viagem de 3 horas, 20 minutos e 16 segundos, o número de litros do combustível consumido é igual a... Senhores, vamos dar aqui, temos aqui então um problemazinho de regra 3 simples com as grandezas litros e o consumo que é por hora. Bom, senhores, vamos ter que chegar a transformar, devido a essa condição de dados, em segundos, as horas em segundos, o nosso tempo. Então, 60 minutos, senhores, equivale, que é uma hora, equivalem a 3.600 segundos. E esse tempo dado, 3 horas, 20 minutos, 16 segundos, transformados a segundos, ficamos com 12.016 segundos. Senhores, conforme nossas grandezas, 900 litros são consumidos em uma hora. Então, 900 litros, tempo 3.600 segundos. Na viagem de 3 horas, 20 minutos, 16 segundos, que equivalem a 12.016 segundos, quantos litros são consumidos, senhores? Ficamos logo com a estruturazinha, x igual a 900. Então, vamos ver se é condição de quem no numerador. 3.600 é o tempo. Em 3.600 segundos, são consumidos 900 litros. Senhores, aumentamos o tempo de consumo para 12.016 segundos. Vamos ter que aumentar ou diminuir o número de litros do consumo de gasolina para o consumo. Aumentar, né, senhores? Então, chegamos aqui a usar, ou vamos ter que usar 12.016 no numerador e o 3.600 no denominador. Senhores, fazendo as possíveis simplificações e operando, chegamos a 3.004 segundos, opção do problema, opção A. Senhores, deixamos esses 5 problemas aos senhores, todos eles questões retiradas de faculdades, de vestibulares e outras escolas maiores. E no mais, senhores, valeu, bons estudos e até a próxima.